pessoal. Olá, boa noite. Todo mundo bem? Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E hoje a gente vai dar continuidade a mais um capítulo, né, Kátia? Sim, é o capítulo 15. Capítulo interessante. O livro, de um modo geral, né? Contando a história do nosso irmão André Luiz. Para quem está chegando a primeira vez, rapidamente, um pequeno resumo da obra. O André Luiz, ele foi um médico quando encarnado e ele acaba desencarnando por um câncer, e ele conta a história dele no plano espiritual. E a gente percebe no livro que ele chega no plano espiritual numa condição não muito boa, em regiões de perturbação espiritual, psíquica, e depois ele é recolhido numa colônia e ele começa a descrever tudo isso. Então a gente já teve esses estudos nos capítulos anteriores, aquelas regiões umbralinas todas, e a gente vai dar continuidade, ele já está no nosso lar. Mas antes, vamos fazer a nossa oração? Vamos. Eu convido a todos a pensarem em Jesus, a pensarem em coisas boas, a elevarem o pensamento ao mais alto, a Deus, ao divino, ao que é bom e celestial. E agradecemos por mais uma noite de estudos, por estarmos aqui reunidos. E pedimos a Jesus, aos bons espíritos, que possam nos acompanhar, que nos ajudem a refletir sobre as lições dessa noite, para que elas possam frutificar no nosso dia a dia. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. E Kátia, você sabe por que a gente começou o nosso estudo de hoje com um foco aqui na nossa tela? Ah, sim, importante. Agora em outubro nós comemoramos o mês de aniversário dos Samaritanos de Jesus. Nós estamos fazendo 19 anos, né? Isso mesmo, já atingimos a maioridade já. E então todo aniversário tem que ser comemorado, é uma data importante. E para isso toda semana, 3 semanas de outubro, agora dia 10, sábado dia 10, depois dia 17, depois no sábado dia 24, nós teremos palestras para comemorar esse aniversário. E esse sábado será a nossa primeira palestra com o Dr. Walter Bonaparte, falando sobre as nossas escolhas nas aflições. Eu acho que vai ser bem legal, né, Kátia? O espírita normalmente ele comemora as datas importantes com estudo, com uma forma de elevar o espírito. E música também, com a Bel. Música, apresentação artística com a nossa querida Bel, o pessoal do Augusto Vive, né? Coral belíssimo. Infelizmente, por causa da pandemia, não vão poder reunir todos, né? Mas a Bel com certeza representará à altura todo o pessoal do grupo, né? Então estão todos convidados. Os canais serão o mesmo, o Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus e o Amigos dos Samaritanos, às 20 horas no sábado. Estaremos lá. Venha você também conosco, curtir, aproveitar esse momento, ter bons pensamentos. Tenho certeza que vai ser uma noite bem gostosa, agradável para todos. Conversei com o Dr. Walter hoje, tá muito animado, viu, Kátia? Que bom. Ele tá bem animado mesmo, estava bem contente, e eu tenho certeza que ele vai nos brindar também com um excelente estudo. Ele e os bons espíritos prepararam um bom material para a gente refletir, né, sobre esse tema. Vamos lá, gente, Vamos então? lá. Então, no capítulo anterior, nós falamos, André Luiz retratou para a gente sobre o trabalho, sobre a importância do trabalho aqui na Terra, que a gente não dá. Ele, como médico, perdeu excelentes oportunidades, mas agora que ele queria dar continuidade ao seu trabalho no plano espiritual, ele percebeu que ele não tinha condições. Ele desperdiçou as oportunidades e a energia que ele tinha para desenvolver a medicina, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, foi gasta de maneira equivocada. E aí ele levou, né, no finalzinho do capítulo, uma chamada de atenção com muita franqueza, né, do Clarencio. E ele ficou refletindo sobre isso, né? E agora vamos lá.
o capítulo novo. Eu só gostei do chamada Netflix sua. No capítulo anterior, eu gostei, bem Netflix, gostei. Mas a gente se situa. Gostei, né? eu gostei. Padrão Netflix. É, padrão Netflix. Então vamos lá. Padrão Nosso Lar Samaritano. Vamos lá. Visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez, me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortável. Aqui posso fazer um parênteses? Claro. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Então a verdade dói, né? Em muitos casos a verdade ela causa perturbação na gente, ela mexe com os nossos sentidos, com as nossas emoções, com o nosso padrão vibratório, faz mudar. E aqui ele faz uma observação muito pertinente quando ele fala assim: se fosse em outras épocas eu teria ficado ofendido. Porque como uma pessoa que não me conhece vem falar que eu não fui um bom médico na Terra. E aqui ele fala que não, que ele realmente, ele refletiu, ele soube aproveitar o comentário franco ali, duro, né, sincero, para refletir, que ele admite realmente os meus erros na Terra. Então é importante a gente pensar nisso, né? E é interessante isso que você falou, Kátia, que você disse que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. E também tem um outro detalhe. Muitas pessoas não estão preparadas para dizer a verdade. É porque às vezes a gente acha que fulano não está preparado para ouvir a verdade, só que a gente quer dizer a verdade para ela. Mas será que eu estou preparado para dizer a verdade? Porque o primeiro requisito para quando a gente vai chamar a atenção de alguém, querer falar alguma coisa para alguém, é eu ser o exemplo. Então, às vezes eu não tenho autoridade moral para chamar a atenção e quero chamar a atenção, preciso falar umas verdades para fulano. Mas será que eu tenho uma reputação tão ilibada assim? Será que eu tenho um comportamento tão bom, tão superior moralmente falando, para chamar a atenção da pessoa? E o Clarencio tinha todos esses atributos. Provavelmente por isso ele conseguiu atingir, né, o âmago da questão, né? Conseguiu cativar o André Luiz, fazer com que aquela verdade produzisse nele algum tipo de reflexão, né? Acho que é por isso que quando Jesus chamava a atenção das pessoas, as pessoas ficavam, choravam, porque é uma autoridade moral ali, né? Chamando, se expressando, que envolve você numa ternura que coloca em evidência realmente aqueles equívocos que você praticou, que a gente praticou, e que você não tem contradita. Né? Você não tem uma resposta para querer contra-argumentar, né? Te envolve de uma tal forma tão amorosa que você tem que ficar quieto simplesmente e refletir. Vamos lá. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Aqui outra observação, né? Os fluidos carnais, ou seja, toda essa materialidade que a gente vive, né? O ambiente aqui da Terra, tudo causa perturbação, causa sonolência, né? Como gosta de dizer a Joana de Anjos, uma letargia nas pessoas, em todos nós espíritos encarnados. Então a gente tem que se esforçar muito para viver em equilíbrio com esses fluidos, com essa energia toda densa da matéria. E aqui, Kátia, só a título de exemplo, os fluidos carnais compelem a alma a profunda sonolência dessa letargia, e essa letargia acaba fazendo surgir no ser encarnado aquela questão de se achar credor do mundo. Surge essa outra discussão dela se achar credora do mundo e querer levar vantagem em tudo, ou praticar atos que a gente fala, não é possível que fulano esteja fazendo isso, é algo impensado, é uma atitude irracional. Querem pequenos exemplos do dia a dia? Às vezes a gente se depara com um fulano saindo da casa dele com aquele baldinho de entulho e jogando
no terreno do vizinho. A gente fala, meu Deus, será que essa pessoa não raciocina? Ela vive num estado de letargia que ela não consegue enxergar. Não que ela não seja responsável, é bom te deixar claro isso. Mas é uma letargia que ela se acha credora do mundo. Ela se acha no direito de fazer isso porque o outro vai lá e vai pegar, vai ter que tirar, alguma coisa assim. Ou naqueles grandes congestionamentos que as pessoas querem ultrapassar pelo acostamento. Tudo isso, né? Essa letargia. Muitos. Até mesmo nos atos de corrupção, nos atos de envolvendo estelionato com outras pessoas e os familiares achando que o estelionatário ele é santinho, ele é bonzinho. Né? Tem muito disso. Muito. Mas vamos lá. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então, olha que importante, né? Ele conseguiu refletir sobre tudo isso e sobre a importância da encarnação aqui na Terra. A importância de estarmos aqui. E que transformação, né? A gente vai percebendo no transcorrer do livro realmente um despertar espiritual do André Luiz. Isso é muito evidente no livro, na obra, né? Na marcha do livro. Dos livros, né? Da série de André Luiz. É muito interessante observar tudo isso que ele traz pra gente. E é bem bacana, porque isso também dá um alento pra gente, né? Sim, nós temos salvação. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Você que gosta de fazer questionamentos, né? Quem nunca passou por esses momentos de reflexão profunda, que a gente prefere ficar calado, pensando, né, com os nossos botões, sozinho. Vulgarmente falando, é injuriado, né? Quietinho, né, sem ter que responder, sem ter que falar, tá tudo bem, A gente fica pensando na vida, e aqui ele teve, além da reflexão na vida, né, pensar na vida, no que passou, saudade da casa, do lar, né, da família, terreiro, das pessoas que vieram caras, né? E aqui, Kátia, é interessante que ele começou a entrar num estado de reflexão, até com uma pontinha de tristeza, melancolia, e é interessante porque se ele juntar o sentimento de culpa aqui, o que é? A depressão. Então a gente tem que se colocar em guarda quanto a isso quando a gente começa nesses pensamentos, porque a gente vai ver aqui pra frente que a espiritualidade está sempre ajudando, está sempre auxiliando, mas depende muito da gente, esse embate conosco, com o nosso subconsciente, efervescendo as reminiscências do nosso passado, das nossas vidas anteriores, no sentido de não se deixar abater. Isso mesmo. Então, surgiu um momento muito grande, muito demorado, e começa essa tristeza, esse sentimento de pesar, a gente tem que mudar a sintonia. Sim, se colocar em guarda, né? 1, 2 dias até vai, mas uma semana, um mês, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sair dessa vibração. Um dia, contudo, olha a compensação, né? O conforto, o consolo do plano espiritual. Um dia, contudo,
O bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua porta? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Tudo em excesso, né? Incrível, impressionante como o equilíbrio ele faz parte, é uma lei da natureza, né? E realmente o excesso de alegria acaba prejudicando o espírito, né? E essa ternura, esse amor, né, a gente percebe que isso também tem no plano espiritual. Não é aquela frieza de achar que é frio, são frios. Não, são espíritos superiores, inferiores, distantes, né? Sem nenhum tipo de contato, né? Afeto, carinho, de ternura. A gente percebe isso nos espíritos também. A necessidade do abraço, a necessidade do tocar. Sabe o que é interessante falando em tocar, Kátia? Porque a gente está num período de pandemia em que a gente não pode cumprimentar as pessoas, né? A etiqueta, né? A etiqueta da pandemia é você não poder estender a mão à pessoa por causa do risco de contágio, chegar perto, abraçar, medida sanitária. Mas quando você, não sei se acontece isso com vocês, pelo menos acontece muito comigo, Kátia. Quando a gente chega perto de uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem uma afinidade, uma afetividade, a gente tem necessidade de tocar na pessoa. Então, nem que seja com o cotovelo, a gente brinca, faz com o cotovelo, algumas pessoas fazem com a mão, eu gosto de fazer com o cotovelo. A gente tem necessidade de tocar, de trocar essa energia com a outra pessoa. Isso é incrível, como acontece conosco. É essa troca de energia mesmo, assim, realmente. Nosso campo magnético que atrai, né, que é a mesma... Interpenetrar, né? Então, isso tem também no plano espiritual. E aqui, vê se tem alguma mensagem, alguma coisa do pessoal. Ele... Não? Ele fala do abraço, né? A mãe, ele comenta, né, do abraço da mãe. Eu não lembro agora onde eu vi isso, mas conta que um abraço, para ele cumprir suas funções fisiológicas todas de troca de energia, de sentimentos e tudo mais, a gente precisa ter no mínimo 20 segundos, né? Então, esses abraços mais fraternos, assim, costumam ser demorados. Ele fala que não sei quanto tempo a gente ficou abraçado. No mínimo 20 segundos. Não precisa contar também, viu, gente? Não é nada cabalístico, não. É bom que deixa bem claro. Então, vamos lá. Em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens.
Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença materna constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada de fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação! Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Incrível, né? Primeiro, os detalhes, né? Que ele fala da indumentária dela, da roupa que ela estava usando, que eram parecidos com quando ela usava quando encarnados. Então, ela já fez isso até para causar essa impressão dele de sensação filial, né? Isso é muito comum na literatura espírita, a gente vê, né, que os espíritos, até por uma forma de serem reconhecidos, de identificação, eles usam roupas, né, que as pessoas, uma pessoa está acostumada a ver, a aparência física, uma pessoa está acostumada. Então é uma ferramenta dos espíritos para essa questão da identificação. Aqui no caso do André Luiz, né, para essa sensação de acolhimento que a mãe fez. Criar laços de afetividade, de afinidade, né? A gente percebe isso até mesmo nas coisas aqui quando encarnados. A forma como a gente fala com uma pessoa adulta não é a mesma forma como a gente fala com uma criança pequena. A gente tem uma abordagem diferente. Né? A professora que dá aula num jardim não dá da mesma forma num curso de mestrado ou doutorado. Tem uma abordagem diferente, né? Então, ela vai se adequar àquele ambiente para se tornar mais acessível àquele que ela quer atingir, né? E esse último trechinho, às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. A gente pensa que às vezes ficar longe, as pessoas comentam, né, de não viver um grande amor, de desperdiçar as chances de amar, de viver com uma pessoa querida. E isso não é o amor no seu sentido pleno, no seu sentido divino. Então, tem chão ainda pra gente aprender esse amor da maneira total como ele é. E às vezes a separação, ficar longe, é uma forma de aprendizado, aprender a dar valor, aprender a enxergar de maneira diferente. A saudade, né, faz aprender. Agora, nesses tempos de pandemia, quantas pessoas não sentem saudade das atividades das casas espíritas, da convivência com as pessoas, de poder ir ao trabalho fisicamente. Então, tudo isso que a gente passa hoje, essa questão da separação de tudo, é uma forma de aprendizado, a gente enxergar o amor de uma forma diferente. Esse amor divino, transcender a necessidade física, né? E olha só que engraçado, que eu acho que você está falando isso, de a gente valorizar mais por causa da pandemia, desse afastamento. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um amigo, eu acho que ele nem deve estar nos assistindo, porque ele não é espírita, mas às vezes ele está no Facebook, o Lucas. Eu chamo ele de Japa. E ele me mandou uma mensagem, né? E aí, perguntando como é que estavam as coisas.
Daí eu respondi para ele e falei, poxa, eu gosto de chamar ele de Japa. Poxa, Japa, então esse ano tá tão estranho, né? A gente se viu em março, depois a gente não se viu mais. Terminando essa pandemia, a gente precisa se ver mais, falei para ele. Porque quando não tem pandemia, às vezes a gente fica tempo sem se ver. E agora com a pandemia a gente ficou um longo tempo sem se ver, a gente sente falta dos amigos, daquelas pessoas que a gente tem um carinho, um apreço. Eu falei, poxa, depois da pandemia que a gente toma uma vacina, a gente precisa sair mais, se ver mais, estar mais juntos. Então a gente percebe que daí a gente passa a valorizar mais a amizade, Kátia. Em todos os aspectos, a gente passa a valorizar mais a amizade, as pessoas que estão sentindo falta dos samaritanos, da casa espírita, passam a valorizar mais os trabalhos na casa espírita, com a responsabilidade da importância que é aquilo na minha vida, da importância que é o meu amigo na minha vida, da importância que é a minha mulher na minha vida, o meu pai, a minha mãe, a gente valoriza mais isso. Então essa separação momentânea, temporária, ela é uma ótima ferramenta de aprendizado, uma forma de aprendizado. E aqui quem está dizendo isso foi André Luiz, né? A mãe dele, a mãe dele, que era um espírito superior, né? Então, uma forma de aprender o amor divino, enxergar, começar a enxergar o amor de uma forma transcendente, não só dessa de que precisa estar junto e dizer eu te amo todo momento, né? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias para renunciar às lamentações, mas, ao carinho maternal, como que se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Olha aí o sentimento de culpa, Kátia. Vamos ver o que a mãe dele vai falar sobre isso. Agora eu fiquei curioso. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Olha isso, aquela pessoa que só reclama para a mãe, né? Usa um terceiro, a mãe, a mulher, o marido, o filho, de arcabouço de quê? De reclamação, de só falar coisa ruim. A figura materna representava um ponto que eu podia reclamar, né? A minha mãe está aqui para reclamar. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Olha só. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Olha isso. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Olha isso que o André Luiz está falando. Isso daí é uma mensagem para os filhos. Tem algum filho aí? Flávio, né? Então, minha mãe ouviu-me calada. Clarencio também ouviu ele, né? Lísias também ouviu. Grande sabedoria dos sábios, hein, Kátia? Aprendamos. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração. Falou carinhosa. Agora eu quero ver. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Ou seja,
Vamos aproveitar que estamos juntos para trocarmos essa energia boa, para ficarmos, para termos a nossa energia, nosso momento juntos, né? Não para você ficar reclamando. Aproveite esta bênção. E passou a mão na cabeça dele só no seu aspecto material e não no espiritual, de querer tomar partido pro lado dele, querer defender o filhinho dela. Olha só. Olha o restante. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Mesmo ela no estágio evolutivo mais adiantado, ela ainda tinha muito a se corrigir. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Olha só. Quero dar razão aos teus lamentos. Erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. O sentimentalismo. Todo filho é o melhor filho do mundo para a mãe. O sentimentalismo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Olha aí a diferença espiritual dela para André Luiz. A gente começa a perceber nos detalhes, né, Kátia? Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Pausa. Aqui, Kátia, ela explica uma parábola de Jesus. Bem-aventurados aflitos. Por que Jesus fala bem-aventurados aflitos? Mas é bom sofrer. Olha aqui ela falando. A dor, da aflição, da dificuldade, da angústia, da adversidade, do medo, da decepção. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram de nós. Ou seja, não é o choro ou a dor física que vai nos tornar um aflito virtuoso. Não é. Mas pela porta de luz que através da dor, através da aflição nos abre, que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Ou seja, através da dor, essa modificação que nos traz no ímã do ser, lá dentro do Espírito, dignificando a criatura em Deus. Olha que incrível isso, Kant. Porque a partir do momento que a gente sofre, que a gente sente dor, que a gente precisa de ajuda, do cuidado do próximo, se a gente não aproveitar essa oportunidade para refletir, quando a gente sarar, quando a gente melhorar, se a gente não mudar, essa dor foi em vão. Essa dor tem que nos tornar mais humanos, tem que nos tornar mais sensível ao próximo, ao que acontece ao nosso redor, senão não tem qualidade. Senão a gente sofreu à toa e vai continuar sofrendo, vai sofrer de novo. E é só que não, a dor não significa um processo de vitimização. Não. Esse é o ponto. Porque é uma porta de luz, ela diz que porta de luz para a gente sermos mais compreensivos e mais humanos. Oferece ao Espírito essa oportunidade. É incrível. Essa daqui ela explicou em 4 linhas a parábola do bem-aventurados aflitos. É uma peculiaridade, é uma característica dos espíritos superiores. Falar muito, poucas palavras. Veja Jesus, veja aqui a própria mãe do André Luiz. Incrível, impressionante, gente, de verdade.
É impressionante, porque essa bem-aventurados aflitos é uma parábola muito difícil. Como é que você vai explicar para uma pessoa que está em dor que ela é bem-aventurada? É difícil, né, Kátia? A gente falando é fácil, mas na dor, uma mãe que perdeu um filho, ou aquela mulher que perdeu o marido que cuidava da casa, e ela cuidava do... É difícil falar de dor para uma pessoa assim. No momento de dor. É. Só para finalizar esse trechinho, então. Lágrimas e úlceras constituem um processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Então, tudo que a gente sofre tem que ter valor, né? Para tornar puro, para fazer efeito e depois de um processo de dor a gente sair melhor. Depurado. E aqui, antes né, ela explicar essa parábola dos bem-aventurados aflitos, ela fala dessa questão de mãe. É muito importante, está acabando o nosso tempo, mas só para a gente refletir, né? Que muitas, quase todas as mães, elas querem viver a vida do filho, né? Querem fazer de tudo para o filho. E às vezes esse excesso de carinho, né? Esse excesso de proteção, essa coisa de ser mãe, acaba prejudicando os filhos, né? Tem mães que exageram em tudo e não permitem que os filhos cresçam, que os filhos sofram, que os filhos tenham os próprios erros, que tenham o seu aprendizado, e isso acaba sendo ruim, né? Então aqui, quando ela fala assim, eu poderia fazer como nos outros tempos, te colocar numa redoma e te proteger, mas isso é perdoável na esfera carnal, isso faz sentido para os homens, mas não é o que o nosso mestre Jesus ensina e não é o que Deus quer para nós. A gente tem que refletir, então, mães, né, para a gente refletir sobre essa questão da educação, da compreensão dos filhos, né, que somos todos nós filhos de Deus, e que a gente tem uma missão quando a gente tem filho para cuidar, né, e não para estragar, para viver a vida por eles, né. E é isso, agora está acabando o nosso tempo, será que a gente lê mais um pouquinho? Vamos terminar. Está acabando. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalharemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Impressionante. São lições muito bonitas, muito pertinentes para o meio de vida, para a forma de conduzir a nossa vida, né? Gente, tá acabando o nosso tempo, tem 1 minutinho. Vê se tem algum comentário, alguma coisa do pessoal. Nada, o pessoal tá quietinho. Mas vamos mandar um abraço, um beijo fraterno para todos que nos acompanham, especialmente para a Dione, que sempre está conosco. Um beijo, Dione. Um beijo, Dione. Um beijo a todos. Para Sandra. Para todo mundo. Todo mundo aí que tá aí. Gente, só lembrando, no sábado, nosso mês de luz, às 20 horas, palestra muito bacana, com o Dr. Walter de Pinda, e também com a apresentação artística da Bel, do grupo Augusto Vive, grupo local Augusto Vive. Acho que vai ser bem legal, 1 horinha, das 8 às 9, acho que
Pra gente levar essa energia boa pra dentro de casa, acho que vai ser bem bacana, tá? E é isso aí, gente. Um beijão pra todos, boa noite. Boa noite. Fiquem com Jesus e até a breve. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Ah, só lembrando mais uma coisa, Kátia. As pessoas que quiserem participar dos nossos estudos. Sim, mandar um e-mail para contato@samaritanos.com.br que a gente retorna o contato fazendo a inscrição para algum grupo de estudo. É isso aí. Gente, tchau, tchau.